Olá, voltamos com a matéria Direito do Trabalho. No bloco passado a gente vinha falando de rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos continuar com a matéria. Vem comigo. A gente agora vai falar de ato lesivo da honra e da boa-fama, que também é uma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Lembra quando a gente falou de justa causa e que a gente falou do ato lesivo e da boa-fama? Aqui vai funcionar da mesma forma, só que aqui agora quem está cometendo o ato é o empregador e não mais o empregado. Se ele vem com ato lesivo da honra e da boa-fama, eu tenho a possibilidade de rescindir o contrato do trabalho de forma indireta. Então, aquele empregador que xinga muito, que fala muito mal de você, que te trata muito mal e que fala que você, vamos supor, que você é uma pessoa que furta, que é um ladrão, que é um cabra safado, você pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Lembrando também que a gente tem também a questão da ofensa física aqui. E a ofensa física, desde que não seja a questão da legítima defesa, você tem o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Sabe qual é o detalhe aqui? É que você entra com a ação e permanece trabalhando. Tá joia? Como a gente já viu, não é a hipótese de você deixar de trabalhar. Então, nessas hipóteses aqui, geralmente a gente acha interessante o pedido de uma liminarzinha lá na ação trabalhista para pedir a suspensão do contrato de trabalho enquanto julga a ação. Vamos seguir? A gente tem a ofensa física, que é o que eu vinha falando, do artigo 483, a linha F. A mesma coisa, tanto com relação a você quanto à sua família. Se o seu empregador partir para ofensa física para cima de você ou para cima dos seus familiares, o contrato pode ser rescindido de forma indireta também. Lembrando que você permanece trabalhando, tá joia? Rescisão indireta do contrato nessa hipótese. Vamos falar da redução do trabalho por peça ou tarefa afetando o salário. A gente vai estudar mais para frente que quando a gente recebe uma remuneração, quando a gente pactua um contrato de trabalho, a gente espera o que a gente chama de salário. Só que o salário ele não precisa ser só por mês, ele pode ser por tarefa também. Quando eu falo por tarefa, significa o seguinte: realizei uma tarefa, recebi o salário. Realizei outra tarefa, recebi o salário. E assim vai. Então, se eu, empregador, peço para você fazer 100 peças, vamos supor, faz 100 peças de roupa para mim, por favor, 100 ternos. E cada peça você vai receber R$100. No final de 100 peças, você tem lá o valor recebendo. No mês seguinte, eu venho e reduzo essa sua força esse seu trabalho. Ao invés de você fazer 100 peças, eu viro para você e falo: esse mês você vai fazer 10 peças. Resultado, a sua remuneração vai diminuir consideravelmente, ou seja, vai afetar o seu salário, porque você recebe por tarefa ou por peça. Nessa hipótese, você pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que acontece? Você vai entrar com a ação e vai deixar de trabalhar. É a hipótese que você deixa de trabalhar, que a gente já tinha falado dela antes. Então, nessa situação, você tem a hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Com isso, a gente finaliza a rescisão indireta do contrato de trabalho previsto no artigo 483 da CLT. Mas a gente tem que ter um cuidado com esse artigo ainda, porque esse artigo vai trazer para a gente a hipótese de morte do empregador, que a gente vai ver lá na frente. Quais são as consequências, tá certo? Mas não é rescisão indireta do contrato de trabalho. Daqui a pouco a gente vê. Agora, eu posso ter a demissão, eu posso ter a rescisão do contrato ou a extinção do contrato de trabalho pela morte do empregado. Imagina, o empregado vem a falecer em razão de qualquer situação específica. O que acontece nessa situação? Quais são os direitos que a gente tem? Os dependentes passam a ter direito, mas esse dependente é aquele habilitado na Previdência Social ou sucessores que a gente fala, tá certo? Sucessores por uma questão de linha de sucessão, os herdeiros diretos dele. O que a gente vai ter? O empregador, nessa hora, é obrigado a pagar saldo de salários, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário e saque do FGTS. Olha, atenção, se a pessoa morreu, não tem como ter aviso prévio. A mesma coisa, se a pessoa morreu, não tem como ter 40% do FGTS, tá certo? Os herdeiros terão direito somente a isso. Saldo de salário, férias vencidas, proporcionais e 13º salário e sacar o FGTS daquela pessoa, do trabalhador, tá joia? Isso porque ele morreu, tá certo? Não tem seguro-desemprego, não tem 40% do FGTS e, obviamente, que não tem aviso prévio. Tá joia? Vamos seguir?
a gente tem agora aqui aquela hipótese que eu falei que é perigosa com relação ao artigo 483 da CLT, que é a morte do empregador pessoa física, tá certo? O artigo 483, parágrafo 2º da CLT, traz pra gente assim, olha só, no rol das rescisões indiretas, ele traz lá, no caso de morte do empregador, constituído em empresa individual, é facultado, vamos grifar esse facultado, vamos chamar a atenção para ele, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Quando é facultado, não significa dizer que vai rescindir. E quando eu uso essa expressão rescindir aqui, ó, não significa dizer que o empregado possa ir na Justiça do Trabalho, vá na Justiça do Trabalho para pedir a rescisão indireta do contrato, não. O que vai acontecer aqui é o seguinte, se o empregador morreu, ele tem um prazo, os sucessores terão um prazo de 1 ano para assumir aquela empresa, para assumir aquele contrato de trabalho. E aí, durante esse 1 ano, o empregado pode, eu não quero mais trabalhar para essa família que está sucedendo o meu antigo empregador. Ele pode muito bem fazer o quê? Eu tenho o direito de ter o meu contrato rescindido, eu tenho a faculdade de rescindir o meu contrato de trabalho. Se ele tem a faculdade de rescindir o contrato de trabalho, olha o que acontece. As verbas devidas passam a ser saldo de salários, férias vencidas e proporcionais e 13º salário. Isso lembra o quê? Pedido de demissão. Tá joia? Pedido de demissão nessa situação. Agora, observem a seguinte situação. É um motivo para rescisão do contrato de trabalho? Perfeito, é um motivo para rescisão do contrato de trabalho. Mas não é um justo motivo, ou seja, não é uma justa causa. Tá joia? Atenção quanto a isso, atenção quanto a essa pegadinha. Morte do empregador pessoa física é um motivo para rescisão, mas não é um justo motivo. Tá joia? Vamos continuar, a gente vai continuar aqui. Bom, os direitos a gente já falou, o que não tem direito. A gente segue agora com a extinção da empresa. Vamos apagar esses detalhezinhos aqui. A gente segue agora com a extinção da empresa pelo falecimento do empregador, previsto no artigo 485 da CLT. Diferente do caso anterior, aqui que a empresa não vai se extinguir, aqui a empresa vai se extinguir, ela não vai existir mais. Bom, se a empresa não vai existir mais, o que vai acontecer nessa situação? Nessa hipótese, demissão sem justa causa, eu vou receber todas as verbas rescisórias como se o empregador tivesse me mandado embora sem justa causa, porque aqui a empresa vai extinguir, ela vai acabar, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai lá para as hipóteses do 477, 497, que a gente vai verificar aviso prévio, 13º, saldo de salário, todos os direitos devidos, tá bom? Tem uma súmulazinha do TST, a súmula 44 do TST, põe na tela para mim, por favor. Ela está lá assim, a cessação da atividade da empresa com o pagamento da indenização simples ou em dobro não exclui por si só o direito do empregado ao aviso prévio. A gente vai ver lá na frente que o aviso prévio é devido nessas hipóteses também, tá certo? Então, eu pago o saldo de salário, pago o aviso prévio também nessa situação. Joinha? Vamos seguir. Eu tenho, bom, as verbas devidas a gente já falou, mas vamos repetir. Saldo de salário, eu tenho férias vencidas e proporcionais, 13º, o aviso prévio, que a gente tanto falou aqui, eu saco o FGTS, acrescido da multa de 40% sobre o valor. E também tenho direito ao seguro-desemprego. Tá joia? Bom, quando a gente fala, uma observaçãozinha aqui que é muito importante, que é quando a gente fala de falência. Quando eu falo de falência, não existe necessariamente a extinção do contrato de trabalho. Uma empresa que fale não significa dizer que ela vai fechar as portas. Ela pode entrar num processo e, de repente, acontecer o que a gente fala de se recuperar, de pagar suas dívidas, enfim. Então, a gente não fala de extinção do estabelecimento. Portanto, nem sempre eu falo de extinção do contrato de trabalho. Tá joia? Tanto é que tá aqui, ó. Somente serão devidas as mencionadas verbas rescisórias caso haja a cessação da atividade da empresa. Se a empresa não fechar, permanece o contrato de trabalho. Tá bom? A gente vai falar agora de uma outra hipótese de rescisão do contrato de trabalho, que é a hipótese de culpa recíproca. Atenção! Muito parecido com a rescisão indireta, que
Não sou eu quem decido que aconteceu a culpa recíproca, assim como também não é o meu empregador que faz isso. Quem determina aqui é a Justiça do Trabalho. É um poder judiciário quem vai virar e falar o seguinte: nessa situação, houve a culpa recíproca. Bom, ela está prevista no artigo 484 da CLT, mas basicamente acontece a seguinte situação. O juiz analisa a situação de justa causa de ambas as partes. O empregado alega uma justa causa e o empregador alega a hipótese de justa causa também. Nessa situação, o juiz fica na dúvida de quem iniciou ou de quem motivou a rescisão do contrato de trabalho primeiro. Se foi o empregado ou se foi o empregador. Enfim, pensa na questão de ofensa física, é muito normal isso acontecer. Quem foi que começou a briga? A gente geralmente nunca sabe. Então, se eu não sei se foi o patrão ou se foi o empregado, aquela situação, eu, enquanto juíza do trabalho, vou fazer o quê? Já que eu não sei quem é, vamos colocar isso aqui no meio, ou seja, vamos declarar a culpa recíproca da rescisão do contrato de trabalho. Então, atenção, a culpa recíproca do contrato de trabalho é determinação judicial. Olha lá o artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho, quando a gente fala Tribunal do Trabalho, eu estou falando da Justiça do Trabalho, reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Significa dizer que todas as verbas rescisórias, à exceção do saldo de salário e das férias vencidas, serão pagas na base de 50%. Vamos voltar? Vamos lá? A súmula 14, inclusive, fala isso também. Está aqui, ó, verbas devidas ao empregado. 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias, atenção, eu estou dizendo de férias proporcionais, eu não estou falando de férias vencidas, são as férias proporcionais, 13º salário, férias vencidas de 1/3 e 13º salário vencido é integral, tá certo? FGTS, eu saco todo o FGTS, no entanto, a multa é de 20%. A multa não pode ser menor do que isso, certo? Se eu numa rescisão recebo 40%, 20%. Certa vez, aconteceu uma questão e que falava que essa multa aqui seria de 25%. Por que falava isso? Falava isso porque a gente hoje recolhe 50% da multa. Por que 50%? 10% para o fundo, que eu já tinha dito, e 40% para o trabalhador. Mas se o trabalhador tem direito só a 40%, não há que se falar em 25%. Há que se falar em 20%. Então, atenção, na culpa recíproca, eu tenho a hipótese de 20% do saldo fundiário como multa. Tá joia? Beleza? A gente termina com relação à culpa recíproca e a gente parte para o que a gente chama de factum principis. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Vamos entender o que é factum principis. Bom, latim de novo, mais uma vez, não tem uma outra forma, né? Aqui o legislador não pensou numa outra alternativa, mas a alternativa que você pode ter é qual? Fato do príncipe. Bom, quem é o príncipe? É a administração, tá certo? Nesse caso, o príncipe aqui vai ser a administração pública, direta ou indireta, estadual, federal, municipal, ou até no caso aqui do Distrito Federal. Mas a situação que a gente tem que ver aqui é que é um ato emanado pelo governo, pela autoridade administrativa, que faz com que aquela empresa rescinda o contrato de trabalho daqueles empregados, ou seja, é um fator que gera a rescisão do contrato de trabalho por algum motivo específico. Nessa hipótese, o empregador não paga as verbas rescisórias. Quem é o responsável pelo pagamento das verbas rescisórias? Que é como se fosse demitido sem justa causa. As verbas rescisórias serão pagas por quem gerou aquele fato, que no caso é o príncipe, a autoridade que a gente fala, estatal, federal, municipal, quem foi que praticou. A gente tem que tomar atenção aqui com relação a algumas situações. Por quê? Porque existem situações que permitem que a autoridade feche aquele estabelecimento e, com isso, aconteçam as rescisões do contrato de trabalho. Há muito tempo atrás, no Brasil, iniciou uma situação que a gente tinha casas de bingo. Por um tempo, interpretou-se equivocadamente uma lei dizendo que o bingo estava permitido no Brasil. Hoje a gente sabe que não pode.
porque foi uma interpretação equivocada. Então, abriu-se várias casas de bingo no país inteiro. E de uma hora para outra, a gente começou a ver a autoridade federal fechando todas as casas de bingo. A gente não pode deixar de lembrar que ali dentro a gente tinha funcionários trabalhando, com carteira assinada, enfim. Nessa situação, o que aconteceu? Eu posso alegar factum príncipe enquanto empregador e não pagar as ações? Não posso. Porque nesse caso, eu não tinha permissão para funcionar. Foi uma interpretação equivocada da legislação. Tá joia? Outra situação, que é exemplo claro de factum príncipe, que a gente tem. Imagina a seguinte situação. Eu sou proprietária de uma fazenda, de um terreno enorme, e esse terreno vai ser alagado em razão de uma represa, de uma hidrelétrica que está sendo construída. A gente sabe de casos que vão acontecendo. Quando isso acontece, a administração pública, no caso a União Federal, ela vira para você, proprietário rural, e fala ou proprietário urbano, que seja, e fala o seguinte: me dá a sua terra, estou te indenizando porque essa área vai ser alagada. No que ele te indeniza, ele paga um valor, mas ele está te pagando um valor por indenização da terra e das benfeitorias que existem ali. Acontece que se você tem empregado, vai acontecer a rescisão do contrato de trabalho. Não foi você quem motivou a rescisão do contrato, foi a administração pública, no caso, a União Federal. Portanto, existe aqui a hipótese do factum príncipe. Tá joia? Então, nessa situação, quem paga é a União, quem vai pagar. Como é que isso vai funcionar? A gente vai chamar a lide a União, tá certo? Quando eu falo chamar a lide, significa dizer que vai acontecer um processo, uma ação trabalhista, e no momento de me defender enquanto empregador, eu falo, olha, quem motivou essa rescisão não fui eu, foi a administração pública. Eu estou alegando factum príncipe. Por favor, chame para compor a ação a União Federal, no caso. Tá joia? Agora, se você tem o seu terrenozinho lá bonitinho e você, por um acaso, usa esse terreno de uma forma equivocada, por exemplo, plantio de maconha ou plantio da coca, você sabe que você vai perder o terreno, se a administração pública descobrir. Vai acontecer a rescisão do contrato de trabalho em razão daquela situação. Ou o terreno todo, ou aquela parte que acontece o plantio. Você vai rescindir contrato de trabalho, a tendência é essa. Nesse caso, não existe factum príncipe. Por quê? Porque você motivou a rescisão do contrato de trabalho, porque você fez uma coisa que é ilegal, é ilícita. Tá joia? Não existe factum príncipe nessa situação. Vamos seguir com a matéria. Com isso, a gente precisa saber quais são as parcelas que são devidas. Bom, nesse caso, é devido 13º salário, férias mais 1/3, 40% do FGTS, libera o FGTS, a multa, a gente vai ter também, que tudo vai ser pago pela União ou pela a autoridade responsável, tá certo? E tem também o aviso prévio nessas situações, tá joia? Como eu já tinha dito, é questão de litisconsórcio passivo. Com isso, a gente termina o que a gente fala de rescisão do contrato de trabalho, de forma direta, indireta, motivada, sem justa causa. Joia? Vamos seguir agora com o próximo bloco. A gente vai falar de aviso prévio, que é muito importante. Quando a gente fala de aviso prévio, a gente tem que ter em mente que o aviso prévio é o quê? É o comunicado que você recebe de que aquele contrato de trabalho será rescindido daqui a tantos dias, tá certo? Então, isso chama aviso prévio. Ele é previsto na CLT e ele é previsto na Constituição. Não sei se vocês recordam, em aulas passadas eu disse para vocês que os direitos constitucionais, na maioria das vezes, são considerados infraconstitucionais. Por quê? Porque já existia uma previsão antes. E a previsão do aviso prévio já existia na CLT. Portanto, aviso prévio, a princípio, é um direito infraconstitucional, porque ele é previsto em legislação específica, que no nosso caso é a CLT. Qual é o prazo do aviso prévio? Quantos dias que eu tenho que ter com relação a cumprimento, a antecedência de saber da minha rescisão? O mínimo que a Constituição prevê para a gente é de 30 dias, tá certo? Mínimo de 30 dias. Acabei botando a mão no lugar. 30 dias. O que acontece nessa situação? Quando eu tenho 1 ano de casa, o meu empregador decide que vai rescindir o meu contrato de trabalho, ele vai virar para mim e vai falar, daqui a 30 dias o seu contrato está rescindido. Ou ele vai me indenizar. Isso a gente vê mais para frente. Mas são 30 dias que é o mínimo necessário. Isso se aplica
para todos os empregados, urbano, rural, doméstico, seletista, qualquer um. É o prazo mínimo, é uma garantia mínima que nós temos. Só que aí o legislador fez uma modificaçãozinha recente no ano retrasado, em 2012, na verdade. Qual foi essa modificação que nós tivemos? Essa modificação foi referente à proporcionalidade, porque a Constituição da República trazia assim, no mínimo 30 dias, observando a proporcionalidade em casos diferenciados. E aí o legislador precisou pensar. E o que ele fez? Ele fez o seguinte, toda vez que o empregado tiver mais de 1 ano de contrato de trabalho, eu acresço 3 dias a cada ano. Não pode ultrapassar 90 dias. Vamos ver como isso funciona no quadro? Olha só, observa aqui para mim, para facilitar a vida de vocês. Imaginemos um empregado que foi admitido no dia 1º, né? Se a gente não botar 1, não fica, né? 1º de janeiro de 2000. Tá certo? Bom, e eu vou mandá-lo embora, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai demitir no dia 1º também de janeiro, para facilitar, depois eu vou fazer uma outra hipótese, de 2010. Tá certo? Quando a gente tem essa hipótese, eu tenho que observar o seguinte, fez 1 ano de contrato de trabalho, ele ganha 30 dias. Então tem lá, 1 ano de contrato é igual a 30 dias. Então quando ele fizer 1º de janeiro de 2001, ele já tem direito a 30 dias. 30 dias. Quando chegar 1º de janeiro de 2002, ele tem direito a mais 3 dias. 1º de janeiro de 2003, 3. 1º de janeiro de 2004, 3. E assim sucessivamente. Eu vou somando de acordo com o ano, de acordo com o período, até chegar ao ano de 2010. Se essa soma não ultrapassar 90 dias, esse vai ser o período que ele terá, ou seja, o valor da soma. Mas se o valor ultrapassar 90 dias, o máximo que ele pode receber de aviso prévio é de 30 dias. Mais para frente a gente verifica se essa situação vai ser trabalhada ou será indenizada. Mas a princípio a gente tem essa situação. Agora imaginemos a seguinte hipótese. O empregado, ao invés de ser demitido no dia 1º de janeiro de 2010, ele vai ser demitido no dia 20/2 de 2001. O que acontece nessa situação? No dia 1º de janeiro de 2001, ele completa 30 dias de direito, concordam? 1 ano. Agora, quando dá dia 20/2 de 2001, ele completou 2 anos de trabalho? Não, ele não completou 2 anos de trabalho. Então, qual é o mínimo que ele tem direito? 30 dias. Eu não somo mais 3 dias. Por que eu não somo mais 3 dias? Porque eu não tenho mais 1 ano de contrato de trabalho. Então, é a cada ano mais 3 dias. Eu só tenho 1 ano de contrato de trabalho. 1 ano e alguns meses, mas eu só tenho 1 ano completo. Então, diante disso, o mínimo é de 30 dias. Joia? Vamos voltar para a matéria. Essa parte aqui facilita para a gente, tem que visualizar dessa forma, vai ter que observar sempre essa situação. Voltemos. Bom, o prazo a gente falou, vamos falar agora das iniciativas, como que funciona, porque o aviso prévio ele tem que ser concedido tanto pelo empregado quanto o empregador. Então, nessa hipótese aqui, eu tenho a iniciativa do empregador. É ele quem vai tomar a iniciativa de te dispensar. Então, ele concede o aviso prévio nesse caso. Ele pode fazer de 2 formas. Ele pode virar para você e falar o seguinte, você vai trabalhar. Ou ele vira para você e fala o seguinte, eu irei te indenizar. Bom, se ele for indenizar, ele simplesmente paga o valor do aviso prévio. Faz o cálculo e providencia o pagamento no momento das verbas rescisórias. Agora, se você for ter que trabalhar, ele tem que observar uma regrinha básica aqui que a gente diz. Ele tem que observar a redução de 2 horas de trabalho na sua jornada diária, durante o período todo do aviso prévio, ou ele tem que te pagar, ou ele reduz para você 7 dias corridos no curso do aviso prévio.
esses 7 dias corridos, geralmente é no final do seu contrato. Por que isso? Por que essa redução de 2 horas ou essa redução de 7 dias? Essa redução se dá para que o empregado possa procurar um novo emprego. Então, se ele trabalha de 8 às 18 e o empregado opta por reduzir a sua jornada de 2 horas, essas últimas 2 horas que ele deixa de trabalhar, ele vai receber normalmente, mas que ele deixa de trabalhar serve para que ele possa obter um novo emprego. A mesma coisa com os 7 dias. Atenção aqui para mim, por favor. O artigo 488 da CLT, vamos botar para facilitar para os alunos, o artigo 488 da CLT, ele traz para mim o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Aí vem o parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias prevista nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 1 dia na hipótese do inciso 1º, e por 7 dias corridos na hipótese do inciso 2º. Como esse 1 dia não existe mais, esse inciso 1º não existe mais, a gente fica só com 7 dias. Atenção! É facultado. Observem que o legislador trouxe a faculdade. Então, quem é que escolhe esse direito de deixar de trabalhar por 2 horas ou deixar de trabalhar por 7 dias? Não é o empregador, é o empregado. Se o empregador, por um acaso, trouxer para mim essa imposição de que eu vou reduzir minha jornada ou de que eu vou cumprir os 7 dias, o aviso prévio é nulo e eu ganho o direito de recebê-lo de forma indenizada, tá certo? E aí a gente vai ter umas análises referentes a essas situações. Toda vez que houver o descumprimento do artigo 488 da CLT, lembra do artigo 9º que a gente falou lá no comecinho do curso, que a gente virou para a gente e falou o seguinte: o direito trabalhista é irrenunciável? Portanto, está aqui. Se eu pegar e tiver uma situação de que o empregador descumpriu a regra do 488, existe o que a gente chama de nulidade do contrato de trabalho e a nulidade daquela rescisão. E assim eu terei direito a um novo aviso prévio. Está aqui, ó. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa consolidação. Tá certo? A mesma coisa acontece com relação às 2 horas. Se você optou por reduzir 2 horas e o empregador opta por te pagar 2 horas extras, mas você continua trabalhando, isso também é nulo, ou seja, eu tenho a aplicação da súmula 230 do TST e nessa hipótese o empregado vai receber o quê? Novo pagamento de aviso prévio. Tá joia? No próximo bloco, a gente continua com a matéria.